que vocês veem em mim de bom é Jesus. Tudo que vocês veem em mim de mal sou eu mesmo. Então quando você convive comigo, os pastores convivem um pouco mais, alguns voluntários, amigos, tudo que você vê de mal é o André. E tudo que você vê de bom é graça, é Deus quem deu. E você tem que saber disso e honrar isso. Senão você vai ser sabotado com a arrogância de acreditar que o que você tem de bom tem a ver com você. Não, eu prego bem, mas também, quanto tempo eu me dediquei? Não, eu sou bom de cálculos, eu sou um engenheiro extraordinário, mas também, quanto tempo eu me dediquei na faculdade? Não, hoje eu tenho recurso, mas eu me fiz sozinho, eu não tive nada dos meus pais, não. Eu vim do zero. Não, irmão. Esse orgulho é uma expressão de um entendimento. Você no fundo acredita que o que você tem a ver com você. Mas quando entendemos, cara, nada do que eu estudei justifica o que eu tenho. Nada do que eu conquistei justifica o que Deus me deu. Nada do que eu pude fazer para Ele justifica o que Ele está fazendo por mim. Você está comigo? Vamos ser sinceros, eu tenho 36 anos, a gente está liderando uma igreja de 15 mil membros. Vou falar que é o tempo que eu fiquei no carisma justifica o que eu estou vivendo? Ou que foram os mutirões que eu me dediquei na obra? Ou é porque eu fico até 3 da manhã na obra e tenho que estar aqui pregando inspirado no domingo de manhã? Nada do que eu faça justifica a medida extraordinária do favor constrangedor de Deus sobre a minha vida. Porque tudo que é ruim sou eu, irmão, mas tudo que tem de bom é o próprio Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. Pede isso aqui em nome de Jesus. Não trate como ordinário. Deus está se revelando pra gente. Existe algo acontecendo. Tem vida de Deus fluindo. Existe um rio nesse lugar. Você nunca mais vai ser o mesmo se beber daquilo que Deus está derramando. Deus vai ativar a sua fé. Se está cansado, lute contra o cansaço. Se está com sono, bate na sua perna ou fique de pé. Mas não rejeite aquilo que Deus está fazendo. Alguém comigo diga amém. Então a Bíblia diz que Davi está levando agora a Arca da Aliança de um jeito diferente. Eles dão vários passos e sacrificam animais. Eles dão mais alguns passos e sacrificam animais. Eles dão mais alguns passos e sacrificam animais. Irmão, do lugar onde a arca está até chegar na cidade, isso é o simbolismo do que vai acontecer na nova aliança. O lugar da arca até voltar para o meio do povo foi marcado por um caminho de sangue. Da terra, quem acompanhava a Rafa, o que estava acontecendo, via vários animais sacrificados ao longo de todo o caminho. Mas dos céus, você via um caminho de sangue ligando o ponto A ao ponto B. Alguém já pegou isso daqui? Existe um caminho de sangue desenhando o acesso de novo da presença para o meio do povo. O que está sendo apontado no Antigo Testamento está revelando o que vai acontecer no Novo. A Arca da Aliança e a presença de Deus que fulminava o homem que caminhava em pecado, debaixo de um caminho de sangue, e foi reconstruído o acesso. E agora a presença está voltando de volta. Ela está voltando de novo. Ela está voltando para o meio do povo de Deus. Existe uma boa notícia nas ruas. O povo está falando, as pessoas estão dizendo: você está sabendo? A presença de Deus está voltando. Davi está festejando. Há um caminho de sangue que nos trouxe de volta à presença. Ela não gera mais morte, ela não gera mais culpa, ela não gera mais condenação, porque o sangue do Cordeiro que foi derramado no meu lugar e no seu abriu espaço para o novo de Deus. A presença de Deus agora me renova, me santifica, me vivifica, me coloca de pé, me sustenta as promessas. Ela gera milagres. O sangue de Jesus me livra de toda a condenação, me fez inculpável. O sangue de Jesus me fez justiça de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode honrá-lo melhor. Aleluia. Vamos, exalte a Ele. Santo. Aleluia, aleluia.
Então é nesse lugar da história que a gente está. Você está comigo? Diga amém. A Arca da Aliança está voltando para a cidade. A presença de Deus está voltando para o povo. É nesse lugar da história que a gente está. Então olha para mim e não se distrai. 2 Samuel 6,14 diz assim: Davi, no meio de todo esse mover, Davi, no meio dessa janela temporal que eu acabei de abrir para você, Davi, no meio desse contexto que você acabou de entender com mais clareza, vestindo o colete sacerdotal de mim, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E enquanto ele e os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Olha para mim. Tem tantas chaves aqui que daria para fazer um sermão inteiro só falando sobre esse momento da história. Olha para cá. A primeira coisa que a gente percebe é que todo crítico está distante do mover de Deus. Que a Bíblia diz que enquanto Davi dança com todas as forças, Mical de longe observa. Os críticos muitas vezes estão tão distantes do que Deus está fazendo que a percepção deles é equivocada. Quando eu ouço pessoas criticando, por exemplo, o que a gente está vivendo, ou algumas outras igrejas, eu vejo muita gente falando: você está falando do que nunca viveu, você está falando algo que não conhece, porque a distância, ela gera uma perspectiva e uma percepção equivocada, mas a proximidade gera revelação. Tanto quando algo é bom e parece ser ruim, como o contrário, quando algo é ruim, mas de longe parece ser bom. Tem ministros da nação que eu conheci e preferia não ter conhecido. Tem líderes de igreja que eu conheci e preferia não ter conhecido. Preferia ter mantido a admiração de alguém que não conhece e só vê de longe, do que ter tido a decepção de conhecer o coração deles de perto. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar no sul do Brasil, e eu cheguei na sala dos convidados e o pastor da casa foi me apresentando. Esse aqui é o André Fernandes. Eu falei: ei, gente, tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer. E aí, tudo bem? E aí tinha um pregador que Deus já usou muito na nação, e ele estava sentado, e eu lembro como se fosse hoje. Ele estava no iPad, ele só levantou os olhos e ele ignorou a minha presença na sala, e tá tudo bem. A gente vai começar o culto. Pastores, vamos lá, vai começar o culto. Ouve isso aqui, Cleitinho. A gente vai pro auditório, as pessoas começam a me cumprimentar e pedir foto e tratar com carinho, dar testemunho. E eu vejo ele encucado com aquilo, dizendo: que esse cara? E aí o pastor fala: olha, tá aqui fulano de tal. E todo mundo: ei. E tá aqui também hoje quem vai pregar, o pastor André Fernandes. E a igreja: Aí esse cara veio, e o que ele falou ficou pior do que aquilo que ele fez. Ele disse: cara, me perdoa, eu achei que você era só um voluntário. Eu sabia que você era o pregador da noite. Deixa eu me apresentar, prazer. Aí quando ele saiu, eu falei: irmão, eu pensei comigo, era melhor você ter ficado na primeira ofensa, porque a segunda só piorou. Tem pessoas que parecem que são incríveis de longe, mas quando nos aproximamos, você fala: uau. Mas tem coisas que são incríveis de perto, e quando estamos distantes, temos um conceito equivocado, e é isso que acontece com Mical. Primeira característica comum entre os críticos: estão longe demais. Você está comigo? Segunda característica interessante, que é muito comum entre os críticos: eles observam, mas não geram nada. A Bíblia diz: observando de uma janela. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser um observador de avivamento, porque a igreja não é um observatório, a igreja é um farol. A igreja ilumina onde há escuridão, a igreja aponta destino, a igreja ilumina caminhos, a igreja traz luz e dissipa as trevas. A igreja é a vida de Deus no meio de cenários de morte. Alguém comigo? A igreja é a resposta de Deus no meio de uma geração confusa. A igreja é a resposta da oração de uma geração passada, e é a resposta da oração de uma geração que ainda nem foi gerada e nem sabe orar. A igreja de Jesus é uma agência nos céus, na terra. Não é um observatório. Deus não te chamou para observar, porque todo observador é
é tentado a se tornar um crítico. Quem está longe a ponto de não discernir, quem só observa e não quer construir, sempre tem uma opinião sobre quem está construindo. O problema, irmão, é que os críticos criticam demais porque estão fazendo de menos. Deus não te chamou para criticar a obra do lado, a casa do lado, o irmão do lado, a empresa do lado, o chamado do lado, a criação dos filhos da família do lado. Não, Deus chamou para você criar os seus filhos, cuidar da sua casa, gerenciar o seu negócio, ativar o seu chamado, caminhar debaixo da sua promessa. Quem está construindo não tem tempo para comparação, para abatimento. Você não vai ficar olhando para a jornada do outro, você está focado na sua, para que naquele grande dia você possa dizer, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu concluí a carreira e eu guardei a fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, aleluia. Time do Cure, vocês estão recebendo? Amém, Dani, amém? Observadores se tornam comentaristas de avivamento. É legal quando você vê um jogador que foi profissional e ganhou muitos títulos se tornando um comentarista, mas deve ser muito difícil para um jogador profissional ouvir a crítica de um comentarista que nunca jogou bem. Eu acho que ele deveria fazer isso. Eu imagino um jogador chegando em casa, cansado, todo machucado, falando: esse cara nunca jogou um futebol na várzea. Eu imagino empresários de alta performance, CEOs de grandes empresas, ouvindo um monte de opinião de empreendedores de palco. Nunca empreendedoram de verdade. O único empreendimento deles é vender palestras sobre empreendimento. Tem gente que está liderando empresários e se diz empresário, mas na verdade se tornou empresário com uma empresa de curso para falar com empresários como os empresários têm que fazer. Alguém está comigo? Tem jovens no ministério querendo falar para pastores, plantadores de igreja como eles devem pastorear. Irmão, você chegou agora, calma. Calma. Quem sou eu para falar para o meu pastor o que ele tem que fazer? Ele chegou há mais tempo. Ei, pastor Márcio está aqui há mais tempo. Existem muitos pastores há mais tempo. Existem empreendedores há mais tempo. Existem pais que criaram bem os seus filhos há mais tempo. Eu vejo jovens querendo dizer como criar filhos. Quantos anos seus filhos têm? 6 anos. Não, você não pode ensinar sobre criação de filhos. Quando seus filhos tiverem maior idade, a gente vai saber se a sua criação deu certo ou não. Por enquanto é só teoria. Você está comigo? Faz sentido? Alguém comigo aqui? A Bíblia diz que Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Isso aqui é muito poderoso. Pega isso comigo e não se distrai. Amém? E diz assim: e ao observar Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Terceira característica interessante sobre os críticos: a alegria do outro incomoda. Lembra de José? Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa mensagem? De verdade. A Bíblia diz que quando José compartilha o sonho que teve, os seus irmãos passam a odiá-lo, Torim, ainda mais. Ou seja, os irmãos já tinham incômodo com José por conta da predileção do seu pai. Mas quando José se torna um sonhador, o incômodo se torna maior. O problema dos críticos é que eles se incomodam quando vem você sonhando. Tem crítico que não quer nem florescer, mas ele não quer que você floresça. Às vezes não está nem preocupado em crescer, mas ele não quer que você cresça. E você vai entender onde se conecta com honra e com desonra. Isso vai mudar a história de alguém aqui. Ministérios serão ativados a partir de hoje, a partir desse entendimento, desse princípio. E Deus vai fazer a gente sondar o nosso coração. E se existe algum caminho mal no nosso coração, e se existe algum princípio que sem perceber você estava quebrando, hoje você vai se arrepender e você vai florescer. Deus vai mudar a chave, a estação. Deus vai levantar homens que eram críticos se tornarão abençoadores. Homens que eram comentaristas se tornarão construtores. Homens que eram céticos se tornarão frutíferos. Homens que eram estéreis se tornarão agora, eles vão transbordar. O seu ministério vai florescer, a tua casa vai prosperar. Quando
a arca de Deus, quando a presença de Deus está na sua casa e você entende que não merecia, tudo que você faz prospera. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro sobre você, sobre os seus olhos, um bom colírio. A palavra de Deus diz: compra de mim colírio para os seus olhos. Toda escama vai ser removida, toda murmuração vai ser retirada. Deus está transicionando em cada um de nós essa estação. Toda crítica, tudo que estava seco, Deus trazendo rios de vida. A sua boca vai falar de vida e não de morte. A sua boca vai falar de futuro e não de passado. A sua boca vai falar de bênçãos e não de maldição. A sua boca vai falar de promessas e não de problemas. A sua boca vai falar de homens que estão fazendo a vontade de Deus e não daqueles que caíram da graça. Você e a sua casa serão abençoadores. Você vai transbordar e não reter. Você vai derramar e não usurpar. Você vai fazer o que Deus te chamou para fazer, e você vai se tornar quem Deus te chamou para se tornar. Se você crê nisso, irmão, dá um prato de liberdade no seu lugar. Vamos! Aleluia! Ainda bem que eu vi Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. 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 Nós amamos a tua palavra, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Aleluia. Remove toda escama dos nossos olhos, nos faz enxergar. Glória a Deus. Mical, filha de Saul, observa de uma janela e rejeitou Davi no seu coração. E aí vem a resposta da desonra. Olha para mim. Honra é uma semente. Guarda isso aqui, Dani. Honra é uma semente. Honra é uma semente. Fala comigo. Honra é uma semente. Ricardo, honra é uma semente. Ivan, Irã, Cleiton, Samuel, Thaís, Ale, Nilson, honra é uma semente, fala. Agora, assim como a honra é uma semente, a desonra é uma semente também. Imagina que elas estão nas suas mãos, você escolhe o que vai lançar no solo. Você tem, cara, isso aqui é muito forte, você tem ingerência enquanto a semente está na mão, mas depois que você enterrou, não dá para recabar a colheita. Foi você que escolheu semear. Que o homem semear, certamente colherá. Você escolheu semear a honra, você vai colher os frutos disso, meu filho. Sabe o que acontece quando algo extraordinário acontece na nossa igreja? Yasmin, ela sabe. Yasmin, vamos mandar uma oferta especial para o nosso pastor. Eu tenho prazer em derramar sobre ele, porque eu sei que muito do que a gente está vivendo é por uma palavra, é por uma promessa, por obediência, porque a gente se posicionou, mas também é porque estamos debaixo de uma cobertura, porque também existe sobre a vida dele uma palavra, porque existe sobre a nossa igreja uma promessa, porque existe sobre essa denominação uma bênção. Então, quando eu entendo que existe algo que está sendo derramado sobre mim e que não é só sobre mim, eu preciso reconhecer. E como que honra se reconhece? Não é só com o que eu falo, é com o que eu faço. A honra falada, ela é teórica, não é completa. O próprio Deus diz: vocês me honram com os lábios, mas não com o coração. A honra não é o que você fala, a honra é o que você faz. Você está comigo? Diga amém. Você está fazendo? Então a semente de Mical qual é? Ela escolheu desonrar. Agora vamos ver qual é a colheita. 2 Samuel 6:23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. No dia em que Mical rejeita a alegria de Davi no seu coração, Deus rejeita a possibilidade de vida no seu ventre. Eu vou além, isso aqui é muito forte. A desonra de Mical, ela se conecta com a desonra do seu pai Saul, e algo acontece poderoso. Irmão, pega isso aqui. Quando Saul ele peca, o trono é removido.
Mas quando a filha de Saul desonra, a linhagem de Saul é removida. Não há mais um herdeiro que carrega o sangue do último rei. Isso é muito forte. Saul, se você não tivesse feito isso, o seu reinado duraria para sempre. Mas por que você fez, Deus já está levantando agora um homem segundo o seu coração. O erro de Saul tira o trono, mas o erro da filha de Saul tira da linhagem do trono a sua família. Lembra de Esther? Existe uma crise. Deus levanta uma mulher para que se torne a mulher do rei, para que ela fale em favor do seu povo. E a palavra de Deus para Esther é: Esther, se você se levantar, socorro e livramento virão da sua família. Mas se você não fizer, Deus vai levantar uma outra família para trazer socorro e livramento, e vocês não participarão disso. Quando eu honro os planos de Deus, Deus honra a minha casa, a minha linhagem, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A honra gera uma colheita que não é só para você. Eu vou encerrar aqui com esse princípio que vai mudar a história de alguém. E é algo que Deus acabou de falar comigo e está abençoando a minha vida. Eu quero derramar sobre você. Você está comigo? Deus está dizendo para mim agora, enquanto eu prego, fala para eles que quando uma árvore é plantada, não é só a geração que plantou que colhe dos seus frutos. Gerações depois da geração que plantou continuarão colhendo os frutos, mesmo não tendo semeado. As sementes de honra que você vai liberar diante de Deus vão gerar árvores frutíferas, mas você vai se alimentar desses frutos, e os seus filhos também, e os filhos dos seus filhos, e até a milésima geração. Porque assim como a desonra gera maldições hereditárias, a honra estabelece bênçãos geracionais. Levante suas mãos, feche seus olhos e recebe isso em nome de Jesus. Se você caminhar debaixo de honra, se você honrar ao Senhor e aquilo que Ele te pediu, se você honrar ao Senhor e o chamado que Ele te fez, se você honrar ao Senhor e caminhar debaixo dos seus desígnios, e caminhar debaixo das suas promessas, se você honrar ao Senhor e as promessas que Ele te fez, mais do que as opiniões que os homens têm sobre você, se você honrar o Senhor com o seu tempo, tiver alegria em servir pessoas, tiver alegria de participar do que Deus está fazendo, se você honrar ao Senhor com seus dízimos, a palavra de Deus em Malaquias diz: certamente eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre os fiéis bênçãos sem medidas, de tal maneira que os seus celeiros não comportarão. Se você honrar ao Senhor cuidando bem dos seus filhos e ensinando para eles a palavra de Deus diz que quando crescerem não se desviarão do caminho. Se você honrar ao Senhor dando ao pobre, a Bíblia diz que aqueles que dão ao pobre e emprestam a Deus, Deus vai multiplicar os seus recursos. Se você honrar ao Senhor com todo o seu fôlego, dando a Ele tudo que Ele merece, a sua adoração, a sua inclinação, o seu serviço, Deus vai aumentar os seus dias na terra. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias de vida na terra. A palavra de Deus diz: honra a tua casa, porque aquele que não honra a própria família, ele é infiel e ele é pior do que o ímpio. Honre o Senhor no chamado que Ele te deu. Deus te chamou para fazer algo, não terceirize, não adie. Não espere acabar a faculdade para se envolver com o chamado. Não espere a casa própria para se envolver com o chamado. Não espere algo que Deus te pediu hoje para então se envolver com o chamado. Não, priorize o Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Quem recebe isso em nome de Jesus?